Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula de física. Nesta videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a segunda lei de Ohm. E para que vocês tenham uma melhor orientação, aqui a gente está no slide 17, porque eu já trabalhei os 16 slides anteriores na videoaula anterior, onde eu abordava a primeira lei de Ohm. Então, é uma continuidade dos nossos estudos. Oriento que entre na videoaula anterior e veja a primeira lei de Ohm. Então, galera, a segunda lei de Ohm, matematicamente, ela está aqui nesse quadradinho formatado na cor azul, onde a gente pode ver que a resistência do material ela depende de três fatores. E esses três fatores têm a ver com o material que é feito, o resistor, e com as dimensões de comprimento e de área desse resistor. Então, eu vou passar aqui nos próximos slides uma explicação para vocês entenderem por que tem esses parâmetros aqui na segunda lei de Ohm. Então, a síntese do experimento de Ohm, tanto para a primeira lei quanto para a segunda, foi algo parecido com esse, né? Aqui nós temos o resistor, nós temos aqui uma fonte de tensão regulável, que pode ser alterada a tensão por meio desse botão, e aqui um amperímetro, né, que vai fazer o quê? Que vai medir quanto de corrente elétrica está passando por esse caminho aqui, ou seja, por esse resistor. Tá, gente? Então, basicamente, o Ohm ele fez duas leituras. Ele fez a leitura da tensão e ele fez a leitura da corrente. Né? E na primeira lei de Ohm, a gente estudou que a resistência era a tensão dividida pelo valor da corrente. Né? Então, a gente agora, na segunda lei de Ohm, a gente vai ver que a resistência dos materiais depende desses parâmetros. Então vamos lá. A primeira dependência, gente, é do tipo de material do qual é feito esse resistor. Materiais diferentes, eles têm resistências diferentes. E como o George Simon Ohm conseguiu verificar que isso acontecia? Bom, simples. Ele pegou esse equipamento, botou primeiramente um resistor de um tipo de material, por isso eu trago aqui uma cor vermelha, tá? E aqui uma corzinha diferente. Mas esse primeiro resistor, ele era do mesmo tamanho e do mesmo diâmetro do de cima, só mudava o material. E ele colocou aqui. E ele observou que existia correntes diferentes aqui, ó, tá? Quando ele ajustava a tensão e mantinha ela fixa. Por exemplo, mantendo uma tensão de 10 volts, ele ia observar uma corrente aqui para um resistor e observar uma corrente diferente aqui para o outro resistor. Então, se as correntes que passam aqui nesse circuitinho é diferente, é sinal de que um tem mais resistência que o outro. Um conduz diferente a eletricidade do outro. Isso só dependia, claro, do tipo de material envolvido. Então, Jorge Simon Ohm, através desse simples raciocínio aqui experimental, conseguiu ver que a resistência era proporcional ao tipo de material. E aí a gente diz que esse tipo de material aqui, ó, ele é representado por uma constante chamada resistividade elétrica do material, que pode ser entendido também como sendo um tipo de resistência específica de cada material. Então, cada material vai ter a sua resistividade, a sua resistência específica. Agora, a resistência total do material vai depender, né, do que ele está sendo constituído. Uma segunda situação, pessoal, ele pensou aí o seguinte: bom, e se eu mantiver o mesmo tipo de material? Só que agora ele pensou o seguinte: vamos fazer assim, uma experiência, primeiro fazendo um resistor aqui de um tamanho maior e depois um tamanho menor.
E aí ele ajustou a tensão, por exemplo, para 10 volts e aí tentou medir aqui, ó, o valor da corrente elétrica. E aí ele observou que esse fio maior aqui, ele tinha mais resistência. Por quê? Porque ele tinha uma corrente aqui, ó, no circuito menor do que quando ele colocava o primeiro fio. Então ele botou aqui esse primeiro deu uma corrente grande, depois botou o outro deu uma corrente menor. Então ele via que quanto maior o comprimento do fio, maior era a resistência. E bom, ele observou que era uma proporcionalidade. Por quê? Porque ele dobrava o tamanho do fio e aí ele via que a corrente dava uma diferença, uma razão de 2 também. Né? Então, dobrava o fio, a corrente ia pela metade. Então, tinha uma resistência aí proporcional ao comprimento. Então, a segunda conclusão dele foi essa: a resistência depende do comprimento do condutor. E a terceira conclusão, pessoal, também foi a respeito, né, de manter o mesmo tipo de material. Ele manteve o mesmo tamanho, então podem ver aqui, ó, os fios têm o mesmo tamanho. Só que ele pegou um material, um fio aqui, ó, que tem um diâmetro maior. Gente, aqui tem que ter um cuidado, tá? A gente não está falando que o diâmetro desse maior é o dobro do primeiro. Não estamos falando de diâmetro. Nós estamos falando de área. Ele tinha aqui, ó, uma área, o dobro da área do primeiro, certo? Então, o que acontecia quando ele botava esses resistores aqui no experimento e media a corrente elétrica que atravessava por esse resistor? Ele percebeu que esse fio aqui, ó, com área maior, ele passava mais corrente. Tá? Então, ele tinha uma corrente maior passando por ele do que passando nesse fio de área menor. Então ele observou, gente, que esse fio passa mais corrente, então ele tem uma resistência menor. Logo, a resistência desse fio mais grosso, sendo menor do que esse, ele conseguiu verificar então que a área e a resistência eram grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, a conclusão dele, um fio com área maior passava mais corrente, então é porque tinha resistência menor. Então, maior área, menor resistência, grandezas inversamente proporcionais. E a proporcionalidade existe porque ele conseguiu ver aqui, ó, que quando ele dobrava o diâmetro, aliás, a área, a corrente aqui, ó, uma era o dobro da outra. Né? Ele conseguiu ver isso, que a corrente 2 era 2 vezes a corrente 1, né? Só o fato de dobrar. Então tinha uma proporcionalidade. Então, resumindo, gente, ele percebeu através desses experimentos que a resistência dependia desses 3 fatores. Dependia do tipo de material, dependia do comprimento do material e dependia da área, ou seja, aqui da bitola desse condutor, tá, galera? E tudo isso ele traduziu daí nesta equação matemática aqui, ó, que a resistência era proporcional à resistência específica do material, proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Está aí a segunda lei de Ohm, né, escrita matematicamente, e aqui tem, né, ela é escrita por um enunciado aqui. Aqui, gente, vocês têm as letras representativas dessas grandezas físicas que estão sendo envolvidas na fórmula. Então, L comprimento, A área, resistividade elétrica, que é uma resistência específica, né, do material, e a resistência do resistor. Aqui as unidades envolvidas, e aqui vem um ponto muito importante. A gente vai trabalhar aqui na unidade metro. Isso aqui vai ter que ser a unidade metro quadrado.
E essa unidade dessa constante aqui, ó, vai ter que ser ohm vezes metro. Por que tem que ser nessas unidades? Porque a gente vai ter, por exemplo, a unidade ohm vezes metro da resistividade, multiplicado pelo metro do comprimento, dividido pelo metro quadrado da área. E aí, gente, fazendo aqui, ó, metro vezes metro dá metro quadrado. Corta com esse metro quadrado, sobra a unidade ohm, que é a unidade da resistência elétrica. Certo? Então, aqui as unidades. E aí fica a dica. Se não está nessa unidade, você vai precisar transformar. E aí é onde a maior parte dos alunos tem dificuldade na resolução de exercícios a respeito da segunda lei de Ohm. Está na conversão de unidades. Se o problema trouxer esses dados aí de forma já na unidade correta, vocês vão resolver isso brincando. Mas quando tem que fazer uma transformação, acaba pegando muita gente aí desprevenido e aí tendo que buscar como se faz a transformação. Aqui nesse slide 22 tem uma tabelinha que mostra para a gente as resistências específicas de alguns materiais. Por exemplo, prata, cobre, ferro, alumínio, tungstênio, vidro e borracha. Você pode perceber aqui, ó, que essa lista está em ordem crescente, tá? Então aqui está crescendo a resistividade do material. Então esses materiais de cima são melhores condutores do que os materiais de baixo. Bom, a prata é melhor condutora do que o cobre, tá? Esse número aqui, ele é maior do que esse, certo, gente? Então a prata é melhor condutora do que o cobre. Mas já pensou a gente fazer a instalação elétrica de uma residência com fios de prata? Né? Qual é o valor da prata em relação ao cobre? É muito superior. Então, tecnicamente, aliás, economicamente, é mais viável construir fios de cobre, porque é um material encontrado com maior abundância e preço consequentemente menor, do que de prata. É claro que se tivéssemos aí algum circuito elétrico que precisaria de uma condução muito menor e que é um circuito pequenininho, provavelmente vai ter aplicação de prata aí nesses circuitos elétricos para melhorar a condução elétrica. A gente tem aqui agora um exemplo, o exemplo número 3, que é a aplicação da segunda lei de Ohm. Tá? Então, a resistividade do cobre, então a resistividade é representada pelaquela letrinha Rho do alfabeto grego. A resistividade do cobre na temperatura de 20 graus tem esse valor aqui. Ó. Calcule a resistência de um fio de cobre de 6 metros de comprimento e 0,2 centímetros quadrados de área. Então, a gente tem aqui ó, a nossa área, a gente tem aqui o nosso comprimento e a gente tem aqui a nossa resistividade. Ó. Então, nós temos os parâmetros que o problema precisa para encontrar a resistência. Vamos anotar aqui, então, os dados do problema. A temperatura aqui, ó, né, de 20 graus, tem a resistividade, que está aqui, tem o comprimento, está anotado, e a área. Gente, vocês perceberam anteriormente que a resistência elétrica do material ele depende desses parâmetros aqui. Então, a temperatura a gente acaba não usando, embora seja informada nesse problema. E a gente também percebe aqui ó, que não é uma simples substituição direta, porque as unidades aqui, né, como eu falei antes, elas não estão todas na unidade metro. E aqui, claro, metro quadrado. Então, a gente vai ter que transformar. Tá? Então, a gente poderia transformar isso aqui para centímetro, aqui para centímetro, ou aqui para metro quadrado. Vamos transformar aqui para metro quadrado, que é o que é mais convencional. Né? Então, para a gente converter para metro quadrado, a gente usa uma regrinha de 3. Né? O que a gente precisa lembrar? Que um metro quadrado, o que é? Um metro quadrado é um quadrado
e tem 1 metro por 1 metro, certo, gente? E esse 1 metro, o que é? Esse 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, logo, né? Eu vou anotar aqui na parte de cima, estou anotando com o meu mouse aqui, tá? Logo, 1 metro quadrado é 100 centímetros vezes 100 centímetros, certo? Então, isso é uma questão óbvia, né? Todo mundo deve saber isso aqui. Agora, se eu tenho 0,2 centímetros quadrados, né? Ó, então centímetro quadrado vai aqui, eu quero saber quanto que dá isso em metro quadrado. Né? Então, resolve-se isso fazendo o quê? Fazendo esse produto aqui, ó, esse por esse e esse por esse. Então, vamos lá, gente, aqui, ó. Tá? Nós temos aqui x vezes isso aqui. Então, 100 vezes 100 é 10.000. Então, x vezes 10.000. E 1 vezes 0,2, é o próprio 0,2. Então, 0,2, esse 10.000 vai passar dividindo, né? Então, 0,2 dividido por 10.000 dá 0,0002 metros quadrados. Ou poderíamos ainda passar a vírgula para cá, ó, certo, galera? E escrever esse número como sendo 2 vezes 10 na menos 5. E a vírgula passa aqui para o final, eu vou passar aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas. E aí, como eu desloquei a vírgula para a direita, é 5 casas negativas, certo? Então, só uma forma de escrever. Então, esse número 0,2, ele equivale a 2 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Agora, a gente tem todos os dados arrumados aqui, ó. A unidade metro, metro e metro quadrado. Basta aplicar a fórmula. E aí, aplicar a fórmula é muito simples, muito demais. Olha, você vai botar aqui de 1,710 na menos 8 no lugar disso aqui, ó. Só pegar o valor aqui, tá? O 6 no lugar do L e no lugar do A você vai botar aquele valor que você obteve ali, ó. E aí você vai perceber que o metro aqui vezes 1 metro dá metro quadrado. E com esse metro quadrado na divisão vai desaparecer a unidade. Por isso que precisa ser convertido. Então vai sobrar o que para a gente? Vai sobrar esse número aqui, tá? Ó, esse número vezes isso aqui, tá? Vezes o 6. Então, 1,7 vezes 6 dá 10,8. 10,8 vezes, eu mantive aqui, ó, o 10 na menos 8, ó, e esse 2, 10 na menos 5 ficou ainda dividindo. Agora, eu faço a divisão desse por esse, ó, então eu divido isso por isso. 10,2 dividido por 2 vai dar 5,1. E a divisão de bases iguais, como é que a gente resolve? A gente mantém a base, tá? E a gente subtrai os expoentes. Então, menos 8, menos, tá? Então, aqui o sinalzinho, menos 5. Menos 8 menos menos 5 equivale a menos 8 mais 5, né? Certo? E aí, menos 8 mais 5 fica menos 3. Então, a resistência desse material é 5,110 na menos 3 ohm. Não é difícil, basta cuidar ali da transformação de unidade. O exemplo 4, pessoal, eu faço questão de trazer para vocês também, porque aqui a resistência ela vai precisar de um cálculo de área, porque não foi fornecido área aqui, foi fornecido diâmetro, tá? Então vamos lá. Qual a resistência elétrica de um fio de cobre de 20 metros de comprimento? Então aqui ó, é o nosso L, cujo diâmetro é 6 milímetros. A resistividade elétrica do cobre é 1,710 a menos 8. Então, aqui ó, é a letra Rho. Então, os nossos dados, galera, está aqui. Ó. Teremos a resistência elétrica, que é o R. A gente tem o comprimento, que é 20. A gente tem o diâmetro, letra D, aqui, ó, diâmetro. E a gente tem a resistividade. Lembrando, né, que para calcular a resistência, a gente precisa
da resistividade, a gente precisa do comprimento e a gente precisa da área. E aí, para calcular a área, vocês vão usar o diâmetro. É aí que está o segredo deste problema. E também, né, o diâmetro aqui precisa estar expresso, né, na unidade de metros. Então, vamos lá. A primeira coisa, então, que a gente precisa fazer é calcular essa área, né? Ó, então, é a área aqui desse fio que a gente vai fazer o cálculo. Vamos lá, gente. Vocês têm que primeiro aqui, ó, diâmetro em metros. Então, milímetro para metro é só dividir por 100. Então, está aqui a unidadezinha metro. A área, esta parte aqui do fio, ó, dessa seção transversal, isso aqui é uma circunferência. A área é dada por π raio ao quadrado. Essa fórmula vocês conhecem. Só que aqui, ó, é o diâmetro, certo? O diâmetro é toda essa dimensão aqui. O raio é só a metade, gente. Aqui, ó, o raio é só isso aqui. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, tem que lembrar disso na hora de calcular a área. Tá? Então, a gente tem a metade desse número aqui. Ó. Quanto é que é a metade desse número aqui? Se a gente dividir isso por 2, a gente vai ter 3, 10 a menos 3. Então, π vezes raio ao quadrado. E aí, gente, como é que resolve isso? 3 ao quadrado aqui, ó, é 9. E isso aqui ao quadrado, como é que a gente faz? A base 10 com expoente menos 3 elevado ao quadrado, você conserva a base e você multiplica os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 10 na menos 6. Tá? Então, aqui ó, na linha de baixo, ó, tá? Vamos lá. 3,14, o 9, 10 a menos 6. Agora, o 9 vezes o 3,14 dá 28,26. 10 a menos 6 metros quadrados. Galera, aqui está uma grande charada desse problema, né? Agora você tem a área, você tem o comprimento e a resistividade, basta aplicar na fórmula, né? Que é essa aqui, que é a segunda lei de Ohm, que vocês conhecem aí agora. Certo? Vamos lá, vamos aplicar isso. Aqui a resistividade é 1,7, então vamos substituir isso aqui. Né? O L a gente sabe que é 20, então L está aqui. Ó. E o A a gente colocou aqui na parte de baixo, que está dividindo, né? Que é aquele valor calculado. Então, gente, a gente vai fazer o quê? Esse 1,7 vezes 20, tá? Dá 34 aqui, ó. Vamos multiplicar esse por esse aqui. Tá? 34, 10 a menos 8. Essa unidade com essa dá metro quadrado. Com esse metro quadrado dividindo, vai simplificar. Vai sobrar só a unidade Ohm. E o denominador aqui vai permanecer igual, ó. 28,26, 10 a menos 6. Agora, galera, basta fazer essa divisão aqui, ó. Tá? Vocês vão dividir esse número aqui. Façam aí no lápis de papel e observem que isso aqui, ó, vai dar 1,2 aproximadamente. E aqui a divisão de bases iguais conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos 8 menos 6, vou botar um parênteses aqui, vai ficar o menos 2, né? Tá? Então, essa é a resistência desse material. Então, aí vocês já vão ver que não é só pegar a segunda lei e fazer a aplicação imediata. Um último exercício, gente, esse exercício ele cai muito em algumas avaliações e que os alunos acabam errando esse exercício, né, de uma maneira às vezes até sem entender o porquê da resposta. Então diz assim, gente, aqui não tem número nenhum para fazer esse problema, tá? Diz assim, ó, um fio condutor de certo material tem resistência elétrica R, tá?
Qual é a resistência de um fio do mesmo material, de mesmo comprimento, porém de raio igual ao dobro? Então, vocês viram anteriormente que quando a gente tem um fio mais grosso, a resistência é menor, né? E aí o aluno pensa assim, ó, que se você pegar um fio aqui fininho e você pegar um fio aqui mais grosso, tá? E você imaginar o seguinte, que você dobrou o raio, o aluno vai pensar assim, esse tem uma resistência menor, né? Porque o fio mais grosso vai ter resistência menor, então vai ser a metade só da resistência. Aí o aluno erra o problema, porque não é isso. A resposta vai ser essa aqui, gente, ó, R sobre 4. Por quê? Porque o nosso exercício depende, não é do raio. A resistência, ela depende da resistividade, do comprimento e da área, tá? E a área, ela é igual a π vezes r ao quadrado. Por isso que fica o número 4 aqui, ó, tá? Porque é o dobro do raio. Então, esse raio aqui, ó, vai ser 2r, tá? É o dobro do raio. Isso ao quadrado vai aparecer o número 4. Vai surgir o número 4 aqui na parte de baixo da nossa fórmula. E aí a resistência vai estar dividido por 4. Tu dobra o diâmetro, você está fazendo com que a resistência do material diminua o quadrado disso. Então, dobrou, ficou 4 a redução. Se você triplicar o diâmetro, né, aí ao invés de pensar 2r, seria 3r, tá? E aí 3 ao quadrado, 9. Então, daria aqui um r sobre 9. E isso gera muito erro aí na hora de responder os problemas. Ah, mas dá para pensar o exercício dessa forma como eu fiz aqui no slide com o mouse aí? Não ficou uma letra bacana, né? Mas deu para compreender? Dá para fazer assim, dá para imaginar. Até interessante que vocês pensem dessa forma. Mas também dá para provar isso, né? Olha só, ele disse aqui, ó, que a resistência do primeiro, né, do primeiro fio era R. Depois, o que acontece? Ele queria saber, na segunda situação, o que ia acontecer com a resistência, né? E aí ele disse que era o mesmo material, então eu vou escrever ρ1 igual a ρ2, que era o mesmo comprimento, aqui ó, e mesmo comprimento, L1 e L2, porém o raio do segundo o dobro do raio do primeiro. Então esses parâmetros o problema dava. Vejam bem o que a gente pode fazer para resolver isso, provar matematicamente. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou expressar a resistência 1 por meio de seus parâmetros. Ou seja, né, gente? Ó, a segunda lei de Ohm ela é escrita assim, ó, ρL sobre A. Então, o primeiro resistor ele tem uma resistividade ρ1, comprimento L1, e a área aqui, ao invés de eu botar A embaixo, eu vou apagar aqui e vou botar πr ao quadrado. Só que esse R eu vou botar R1. Tá? Então, ρ vezes L1 dividido por πr1. E ele disse que isso tudo aqui, ó, tá? Era igual a isso aqui, ó. Era igual a R. Então, olha só. Eu tenho aqui anotado. Tudo isso aqui é o R. É a resistência original dele. Depois, o fio vai mudar as suas características, né? O que vai acontecer com o fio número 2? Ele vai ter novas características. Então, vamos lá, ó. A resistividade do segundo, seguindo o mesmo raciocínio, é dada por essa formulazinha aqui. Só que a gente sabe que a resistividade ela vai manter. Então, eu posso trocar isso aqui por ρ1. Eu posso trocar o L2 por L1, porque são iguais. Está aqui, ó.
E o raio do segundo, tá? Ele é o dobro do primeiro. Então, eu vou trocar o R2 por isso aqui, ó. Certo, galera? Então, eu vou apagar aqui essas marcações para facilitar a nossa visualização, tá? Então, eu vou apagar aqui. Apagadas as marcações, galera, a gente tem o seguinte, então a resistência 2 agora está em função dos parâmetros da resistência 1. Aí aparece aqui esse 2 ao quadrado, ó, certo? Que vai ficar aí o número 4, 2 ao quadrado, 4. Então, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter ρ1 vezes L1, π vezes 4, R1 ao quadrado. Está aqui, ó, 4R1 ao quadrado. Esse número 4, eu posso passar ele para frente aqui, ó. Tá? Posso deixar aqui na frente. No denominador, em cima eu boto 1, né, no numerador. E aí eu vou botar isso aqui entre parênteses, ó. E aí, gente, isso tudo aqui, ó. Vou voltar o slide para vocês verem. Olha aqui, ó. Isso tudo, ρ1, L1, πr1 ao quadrado é R. Olha aqui. Isso aqui, ó, é R. Então, 1/4 vezes R. 1/4 vezes R é R sobre 4. Bom, galera, esta aqui é a demonstração por que fica a resistência reduzida em 4 vezes. Viram, né? Vou voltar aqui, ó. E esse número 4, ele surge por causa que é o dobro do raio, aqui, ó, 2R1 ao quadrado. Né? R1 vai surgir o número 4. Então, eu aconselho aos meus estudantes, sempre que tiver um exercício envolvendo a segunda lei de Ohm, pensar aqui da seguinte maneira. A área ela é calculada por π raio ao quadrado. Se você dobrar o raio, lembrar que aqui sempre tem um quadrado. Então, dobro ao quadrado e fica 4. Triplo ao quadrado fica 9. Entende? Então, se aumentou o dobro, a resistência dividiu por 4. Se aumentou o triplo do raio, a resistência cai por 9 e assim por diante. Certo, galera? Espero que tenham compreendido. O exemplo número 6, gente, diz assim: na instalação elétrica residencial se utiliza a fiação mais grossa para fazer a instalação daquela fiação que fica na geral, né? Por que não se usa fios finos? Por que se usa fio grosso? Claro que a gente vai responder isso com base na segunda lei de Ohm. A gente sabe disso aqui, né? Então a resposta é essa, gente. Ó. Quando você quer instalar, você quer que tenha mais energia passando, né? Se nós temos uma corrente maior, o fio precisa ter resistência pequena. Então, não tem como eu mexer no comprimento de fio. Se eu vou precisar de 10 metros, eu vou precisar de 10 metros. Agora, tem como botar fio mais grosso ou mais fino. Então, para alterar a resistência, eu não posso mudar isso, eu não posso mudar o tipo de material. Eu só posso mudar a área. Por isso, eu escolho um fio mais grosso. Porque fio mais grosso tem uma resistência menor e, consequentemente, ele conduz mais energia, certo? E se a resistência é menor, ele esquenta menos, ocorre menos perda por aquecimento. Então, não tem problema de uma demanda muito alta de energia, né, na nossa casa, não vai ter problema de superaquecimento, risco de incêndio, risco de desligar o disjuntor e assim por diante. Então, quem faz a instalação elétrica, um técnico, ele sabe disso na prática, tá? Eu escrevi aqui para vocês, tá, gente? Ó, tudo isso que eu expliquei tá escrito aqui para vocês fazerem uma leitura posteriormente. Gente, por aqui encerramos a nossa aula a respeito do tema Segunda Lei de Ohm. Eu espero que vocês tenham compreendido. Deixo o meu grande abraço aí e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!